E aí, gente, beleza? Vocês estão felizes? A gente está aqui para mais um tempo de qualidade. Hoje eu tô com o pastor Gilvan. E aí, tudo bem? Valeu, Joia? bom. Espero que vocês estejam felizes. Pode cumprimentar o pessoal aí. Olá, pessoal, vamos lá, para mais um tempo de qualidade aqui. Estaremos juntos aqui nesses minutos aí. É isso aí. E aí, pra gente começar, eu preciso saber a sua história. Como que foi sua conversão ou se você já veio de um berço evangélico? Sim. A minha família, né, desde muito jovem, teve um encontro com Deus, sabe? A gente teve essa experiência com Deus, eu tive essa experiência com Deus já muito jovem, né? Embora os problemas familiares, né, espirituais, muitos problemas espirituais, mas que de alguma maneira Deus ele chegou na minha família já com um propósito. A gente costuma falar que Deus ele tem um plano, ele tem um propósito pronto, né, para nossa casa, para nossa família, e foi o que aconteceu. A minha história de conversão se deu muito na convenção dos meus pais, dos meus irmãos. Eu, como sou caçula de 6 filhos, né, e eu tive esse encontro com Deus através da família, né, através da minha mãe, que inclusive é uma pessoa muito dedicada até hoje, né, mesmo diante das adversidades, dos problemas, conseguiu levar a família a ter um encontro com Deus através das orações e da influência, né? Nós vivemos um tempo que a influência não é de hoje, tanto para o bem quanto para o mal existe uma influência, e Deus usou a influência da vida da minha mãe, a oração, para me trazer para os braços dele. Muito legal. É que é importante dizer, o senhor pastoreia ali a Manancial de Baipendi. Isso. Mas o senhor é lá da Bahia, né? Sou baiano. É, muito legal. Então a sua conversão aconteceu lá, né? Sim. Foi lá. Sim. Aconteceu, e hoje, né? Hoje a gente vê a importância também de ser influente. Eu carrego isso comigo. Eu preciso ser influente também, não só para as pessoas que me assistem na igreja, que me ouvem, mas também para a minha família, né? Para as minhas filhas, para que através de mim, como aconteceu comigo, elas também possam ter um encontro com Deus, né? Sim. Fala muito sobre referência, né? Sim. Quando a gente tem uma referência, a gente segue. E aí nesse processo de conversão, eu queria que o senhor contasse uma experiência marcante, algo assim que marcou a sua vida, de um encontro com Deus mesmo, sabe? Sim. Uma experiência, assim. Então, o meu encontro com Deus, a gente costuma falar que o encontro com Deus a gente nunca esquece, né? Sim. Então, eu, como eu falei, muito jovem, eu conheci o Evangelho, né? Só que a gente vai, por exemplo, criança ainda, a gente vem a fase da adolescência, a gente quer descobrir o mundo, e numa dessas descobertas, né, eu passei por várias situações de quase perdendo a vida, porque a gente sabe, eu sou da Bahia, e ali tem muitas comunidades, né, e como eu falei, existe a influência para o bem, mas também existe a influência para o mal. Eu gostava muito do futebol, era aquele garoto, gostava do futebol. Bahia ou Vitória? Vitória. É o que chama rubro-negro, né? Rubro-negro, tem um tricolor rubro-negro. Então, eu sou na Bahia, Vitória. Que legal. E ali, nessa experiência de vida, a gente acaba se envolvendo com vários tipos de pessoas, né? Influência para o mundo das drogas, né? A violência. E eu dei um alerta na minha vida quando eu passei por uma situação até de uma briga que aconteceu ao ponto de eu quase ser assassinado mesmo, né? É uma questão que eu cheguei em casa abismado, cara. A pessoa veio até mim para agredir e lançou a gente chama lá de pedregulho, sabe? Que é uma pedra grande. Sim. E lançou sobre mim, e eu vi ali que eu já conhecia a palavra, era adolescente, mas eu já conhecia, já sabia a importância da salvação, a importância de buscar a Deus, de estar aos pés do Senhor, né? Não só para o que Deus pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Sim. Só que eu não me despertei, não me atentei para buscar esse Deus, para me voltar, embora eu conhecia. E naquele dia que eu via a morte passando pelos meus olhos, né? E engraçado que outras pessoas que já se envolviam no mundo do tráfico, na violência, queriam me incentivar: olha, se você quiser, hoje a gente vai atrás desse pessoal e a gente vai resolver isso. Porque esse cara, ele veio de outra comunidade. Entendi. E chegou lá e fez isso. Então, para eles é um insulto, né? Aí eles queriam meio que uma vingança. Aí eu, muito jovem, falei: não, deixa isso para lá. Só que no meu coração, naquele momento, eu vi: poxa, eu preciso, né, me voltar para Deus. Eu preciso. Então foi uma experiência
ruim, mas que me fez despertar para algo bom, né? E ali eu comecei a interessar mais em estar na igreja, em participar, em me envolver com as coisas da igreja. Eu era muito envolvido com futebol e acabei me envolvendo com essas pessoas também, né? Eu não cheguei a entrar no mundo das drogas, a participar, mas eu andava com muita gente que vivia nesse mundo, né, de ilusão. Sim. E em vez de me influenciar para esse mundo, eu fui influenciado para o outro lado. Aí passei a buscar Deus, passei a compreender quem é Jesus de verdade, o amor de Deus, sabe? Que aquelas pessoas que estavam do meu lado, os amigos, não tinha um amor verdadeiro. Porque olha o que eles queriam me induzir a um erro, a matar, a dar um fim no meu problema, fazendo mal a alguém, sabe? Isso me despertou. Não, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso ter uma vida com Deus. Sempre há um tesouro na dor, né? Verdade. Nossa, mas agora falando um pouco assim, porque quando a gente está aqui em Minas, né, a ideia é que o carnaval lá na Bahia, ele é muito problemático. É de fato assim mesmo? O carnaval, a gente costuma falar que as portas, os portais do inferno mesmo se abrem na cidade. Porque tem tudo uma cerimônia. Sim. O carnaval tem toda uma cerimônia. Sim. A chave da cidade é entregue ao rei Momo. Caramba. Esse rei Momo, ele é como se fosse o rei do carnaval. Sim. Então a porta da cidade ficam abertas para o que acontecer, para o que vier. Né? Pessoas não podem ser presas durante o carnaval. O sujeito cometer um crime não pode ser preso. Então vira, né, uma bagunça. Ali há muito índice de jovens de prostituição, né, de brigas. Tem um hospital lá chamado Hospital Geral do Estado. É cena de filme de terror durante o carnaval, né? É pintado muito aquela coisa da folia, da alegria, né? Mas tem o outro lado, né, que é o lado da violência. E são aí... o carnaval na Bahia é o ano todo, né? O pessoal fala que é 7 dias, né? O ano todo ano é festa na Bahia, né? Nossa. E assim, qual que é uma igreja relevante lá? Assim, uma igreja, eu falo evangélica, que tem muita relevância assim na Bahia. Assim. Olha, eu vou falar por mim, pela experiência que eu tive, né? Eu tive uma experiência, eu conheci a Igreja Universal, né? A primeira igreja que eu tive um contato assim, que eu cresci nela, que a minha família, né, conviveu, cresceu, onde eu conheci Jesus. Foi para mim relevante no início, foi a Igreja Universal, sabe? O trabalho que me chamou a atenção foi o trabalho evangelístico da igreja, a disciplina da igreja, e me fez atentar mais em conhecer o trabalho e me envolver, né, com a obra de Deus. Certo. E aí, então, é uma pergunta emblemática: por que ser cristão? Por que você decidiu por isso, né? Além da influência, como você colocou, mas o porquê? Por que você é cristão, né? Olha, na verdade a gente passa a entender, né, passa a ter uma paixão a Deus no mundo sem Deus. A gente passa a ter a paixão por um Deus, por exemplo, como é que eu falo paixão? O amor de Cristo, sabe? A gente é induzido pelas pessoas a sempre, muitas das vezes, no mundo, a fazer o mal, porque o mundo não conhece a vida de Cristo. O mundo não sabe quem é Jesus. Pode ter uma informação de quem é Cristo Jesus, mas quando a gente passa a conhecer a história de Jesus, a gente cria dentro de nós um exemplo de Cristo, né? Nós passamos a ser imitadores. Então, que eu entendo que ser cristão é ser o imitador de Cristo Jesus. Quando Jesus ele diz o seguinte: olha, se você só ama quem te ama, que recompensa você vai ter? Não tem um porquê você só amar quem te ama. Não tem um interesse, uma importância nisso, né? É importante você amar quem te odeia, os seus inimigos. Ame a quem te odeia. E você vai ter um galardão, não aqui, mas você vai ter um galardão no céu. Então, o que me cativa, o que me faz entender ser cristão é ser um imitador de Cristo. É amar como Cristo amou, é ver como Cristo viu. E por que não dizer sofrer também como Cristo sofreu? Uau. Né? Sim, fez muito sentido. E aí, para a gente caminhar para a ideia de vocação, né, que o senhor se formou pastor, tal, hoje pastoreia uma igreja,
Você podia emendar, eu sei que em off você contou pra mim como você veio, mas você resumir como você veio pra Baipendi e como você descobriu que você tinha essa vocação de pastorear e tal, assim. Então, eu fui pastor muito jovem, né? Fui pastor muito jovem e eu saí de casa e fui enviado, né, para uma base missionária. Fiquei nessa base 4 meses. Você fica ali 4 meses aprendendo o que é ser pastoreado, o que é pastorear. E depois de 4 meses, você é enviado para uma cidade, né? Tem pessoas que ficam mais meses, tem pessoas que ficam menos. Eu fiquei 4 meses e fui enviado para uma cidade. Ali você já vai entendendo a respeito da vocação. Você já vai entendendo que se você tem uma vocação para o ministeriado, você já entende. Por exemplo, o próprio Jesus falou isso: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você quiser me seguir, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então isso foi passado para mim de uma forma na prática, né? Porque nessa base você já desvincula um pouco da sua família no início, né? No início, para você se dedicar à obra. Então eu entendi a minha vocação, porque hoje a gente está longe da família, né? Minha mãe está lá na Bahia, meu pai, né? A família da minha esposa está na Bahia. A gente sente uma saudade, a gente sente uma vontade de estar, né? Eu costumo falar no Dia das Mães, a gente sente a falta, né, de um abraço, mas eu entendo que isso faz parte um pouco da nossa vocação, né? De ir ao mundo e pregar o Evangelho. Então eu fui descobrindo a minha vocação, é isso que Deus quer para mim. Foi para isso o plano de Deus na minha vida, como eu falei lá atrás, na conversão, na história, o plano de Deus era esse. Deus me preparou para isso, então eu me sentia pronto para fazer o que Deus me chamou para fazer. Então eu saí da Bahia, fui enviado, né, pelo ministério que eu fazia parte para Minas Gerais, e fui fazendo a obra, e acabei que fui transferido, primeira vez em 2015 para Baipendi. Eu cheguei aqui com 2 filhas. Hoje eu tenho uma filha que é baipendiana. Legal. Hoje eu tenho raízes em Baipendi. Então, e foi uma cidade que me acolheu, né? A minha história em Baipendi, eu costumo falar, eu sempre falo isso na igreja, é muito linda a história em Baipendi, porque é um povo cativante, é um povo que abraça as pessoas, né? O povo abraçou a nossa história, a nossa vocação, né? E cada dia mais a gente tem se sentido em casa em Baipendi. Então a nossa chegada aqui foi em 2015 e a nossa volta foi agora em 2017. Já agora, assim, entre aspas, né? Vai se fazer 4 anos, né, esse novo ministério, que Deus nos deu a possibilidade de trabalhar aqui em Baipendi, nesse Ministério Manancial. E como a gente estava falando, cada dia mais a gente tem crescido em graça, né? Tem crescido em amor pelas pessoas, a paixão pelas almas só aumenta, né? O tempo passa. Eu tinha 17 anos quando eu estava na base missionária e fui enviado para a primeira cidade, né? Feira de Santana, na Bahia, né? A minha primeira cidade que eu fui auxiliar. E hoje passei por várias cidades no interior da Bahia, cheguei aqui em Minas Gerais pelo norte de Minas, né? Eu sei o nome de toda a cidade, passei por algumas e vim para Baipendi, né? E hoje criei raiz aqui com a família. Tem uma filhinha baipendiana, tem outra que é de Uberaba, é mineira, 2 mineiras e uma baiana. E assim nós temos seguido o propósito. Uau, muito legal, muito legal. Você falou aí que você foi em Feira de Santana, é a única que eu conheço lá, porque tem um time Bahia de Feira de Santana. Tem, né? Exatamente. Feira de Santana é a maior cidade do interior da Bahia. É a maior cidade, ela tem, na época, né? Isso no ano de 2004. 2005 que eu fui para lá, né, pastorear lá, foi 2005, era 600 mil habitantes, então era chamada da Princesinha do Sertão, Feira de Santana. É uma cidade incrível, porque ela tem muitos braços, é uma cidade que tem saída para várias outras cidades, entendeu? Então a minha primeira experiência pastoral foi lá, né? E já até pegando isso, que eu acho que você vai ter uma bagagem muito grande por ter rodado, cada lugar é diferente. É diferente. E sim, você já passou por uma situação muito assim, nossa, isso aqui é muito diferente. Assim, né?
Então, em Minas Gerais, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, em Minas Gerais, porque na Bahia eu rodava nas cidades, no sul da Bahia, no norte da Bahia, capital, eu sou baiano. Então, para mim, o sotaque das pessoas não tinha muita novidade, né? Mas quando eu vim para Minas Gerais, o norte de Minas mais precisamente, né, a gente ouvia falar dos mineiros, né? Como que eles são receptivos, como que eles são bons de conversa, bom de se aproximar. E o sotaque mineiro, eu tive uma experiência diferente, que a gente ouve falar, mas na prática, lá o pessoal fala muito sou, né? Não sou. Isso, então isso me fez uma experiência diferente. Poxa, eu nunca tinha ouvido falar, conversar com mineiro, e depois acabei virando mineiro também, né? Fala também. A minha esposa hoje é praticamente uma mineira. Ela fala trem, não, tem aquele trem, né? Então, é engraçado essa experiência que a gente, cada pessoa, cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Não só de estados, né? O sotaque, a convivência, a maneira de viver, mas a gente vê em pessoas a maneira que as pessoas se tratam, as maneiras que as pessoas vivem, né? A família, como que elas vivem em família. Então o que me chama a atenção é o modo de vida de cada pessoa, a diferença dos modos de vida que cada pessoa tem em cada cidade, entendeu? Foi o que me... Sim. E Baipendi foi a cidade menor que você já pegou? Porque aqui tem 20 mil aproximadamente. 20 mil habitantes. Aqui em Minas Gerais, sim, Baipendi. Não, eu passei por uma cidade chamada Raposos, aqui é Minas Gerais, é metropolitana de BH, só que é cidade, entendeu? Faz parte da metropolitana, da região metropolitana de BH, mas é cidade. Então lá tinha 15 mil habitantes. Passei também em Conceição do Rio Verde. Conceição do Rio Verde eu tive uma experiência de mais ou menos 7 meses pastoreando lá. Também é menor que Baipendi, né? E já emendando a pergunta, a maior cidade foi Uberlândia. Uberlândia, se eu não me engano, não sei exatamente, mas eu acho que chega a quase 1 milhão de habitantes. Caraca. Né, Uberlândia. Você viveu de tudo. Que legal. E pra gente caminhar nessa conversa aqui, eu queria que você falasse um texto que marcou a sua vida, a sua carreira com Cristo. Sim. Eu tenho um texto bíblico, tem vários, né? Sim, nós temos vários que nos impulsiona a buscar em Deus, a ver em Deus e entender que é para Ele, por Ele, todas as coisas. Mas eu tenho um versículo que foi quando Paulo ele falou da ressurreição de Jesus, né? Quando ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, acho que mais precisamente ali, versículo 19, onde ele fala que se a nossa esperança se limita em Cristo, só aqui na terra somos os mais miseráveis dos homens. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu medito nessa mensagem, nessa palavra, porque aqui na terra nós temos muitos objetivos. Nós temos muitos, eu tenho um objetivo, você tem, as pessoas têm muitos objetivos, mas em Cristo Jesus, quando se fala de reino, o nosso maior objetivo é a nossa salvação, né? É ser justificado, é ser levado ao arrependimento e a fé salvadora, né? A gente tem que ter uma fé salvadora. Então o nosso principal objetivo em Cristo, falando de reino, é a salvação, mas aqui nós temos muitos objetivos que queremos conquistar, né? A gente tem a nossa trajetória de vida, a nossa vocação, a nossa história, conquistamos muitas coisas, perdemos muitas coisas e queremos conquistar mais aqui na terra. Mas se nós somos limitados somente em Cristo, aquilo que Ele pode fazer em nossa vida aqui, somos miseráveis, sabe? Então isso me faz, até me confronta essa palavra, entendeu? Até me confronta, nos faz miseráveis. A gente pode ser conquistador, conquistar isso, aquilo, mas se você está limitado somente em Cristo, que Ele pode fazer aqui, você é comparado a um miserável. Entendeu? Porque a glória do porvir é muito maior, é só um objetivo, salvação. Só que essa glória é muito maior do que todos os objetivos que nós queremos conquistar aqui. Então essa palavra, ela me acende, essa palavra ela me levanta, entendeu? Me dá esperança de um porvir glorioso. Entendeu? Muito bom. E quem tem essa esperança não se decepciona. Não se decepciona. Uau. Muito bom. E eu queria que você falasse um pouco também sobre
a importância, como que você enxerga, vamos dizer, o discipulado, ser assistido por alguém, ser acompanhado, como que você enxerga isso? Assim? Olha, eu tive muita dificuldade, né? Eu tive muita dificuldade com a questão, não assim, como é que eu vou falar, de ser discipulado, né? Eu não tenho nenhum problema, nunca tive problema de ser discipulado. Mas quando a gente passa, nos tornamos pastor, né, de ovelhas, pessoas irão nos assistir, nós vamos ser influência para a vida daquelas pessoas. Então a gente vê o tamanho da importância disso. Eu acho que todo mundo, ele nunca tem que colocar dentro do coração, nós não podemos colocar dentro do nosso coração que estamos prontos 100% para tudo, preparados para tudo. Todos nós, em todos os momentos da nossa vida, até a volta de Cristo, até ir para essa glória que nós estamos falando, precisamos ser discipulados. A importância do discipulado nos faz entender o que é ser filho. O que é ser filho? Jesus, por exemplo, a Bíblia fala que Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, sendo Deus, né, ele foi obediente, ele foi submisso a um mandamento, a uma ordenança, a uma palavra. Ele se submeteu à palavra, sabe? Mesmo sendo filho, mesmo sendo Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se submeteu a isso. Então Jesus ele nos mostra a importância de discipular, que ele foi um grande discipulador, né? É o que eu falei, a razão de ser cristão, por que ser cristão, mas também que ele é um grande exemplo de discipulado, de como ser discipulado. A missão era do pai, mas foi realizada no filho. Então é algo muito grande. Eu sou apaixonado pelo discipulado. Eu sou apaixonado, eu quero cada dia, toda essa história que a gente está falando aqui, a nossa convivência das cidades, das pessoas, eu conheci todo tipo de pessoas, né? Com mais variados tipos de problemas e situações. Pessoas que entendiam a importância do discipulado, pessoas que não entendiam a importância do discipulado, mas que necessitavam. Então eu sou apaixonado por essa questão do discipulado, porque nos ensina a discipular e nos ensina a importância também de ser discipulado. Uau, entendeu? Muito bom. Nossa, fechou. E aqui, duas coisas até que a gente nem tinha combinado de conversar, mas aqui eu lembrei aqui, que a gente vai no Café dos Pastores juntos, né? Sim. Uma coisa que é muito legal é que toda vez que você vai pontuar uma coisa, e até no off você pontuou, você fala muito história do Antigo Testamento. Você gosta muito do Antigo Testamento? Eu gosto porque eu consigo, né, entender que, por exemplo, a gente tem a visão, eu acredito, o que eu acredito na Bíblia, a minha visão da Bíblia, é que o Antigo Testamento foram as recomendações, foram ali o tempo de lei, o tempo de disciplina, né, de lei. A lei, ela nos obriga a algo, né? Então o Novo Testamento para mim é a concretização de tudo isso, é a realização de tudo isso. Só que assim, a lei é uma teoria formada para ser praticada. O Novo Testamento é a prática, né? É Cristo praticando e nos mostrando em prática o que eu tenho que fazer. Então, quando é muito bom que o filho, eu costumo falar isso para as pessoas, os membros do ministério, os irmãos, que o filho, ele aprende o que ele vê o pai fazer. Entendeu? Então, veja a importância, né, da gente ver a prática da coisa. Sim. Precisamos ter a teoria nos dá conhecimento, né? Você com conhecimento, você tem luz, lâmpada para os meus pés. Então você tem luz, você não caminha no escuro. Mas a importância da prática, sabe? Sim. Não adianta você ter a lâmpada se você não caminha. Então a prática, eu gosto muito do Novo Testamento porque ele nos mostra a prática de Paulo, quando Paulo sai ali da sua terra e vai, sabe? Sim. Quando a gente vê Jesus falando, vai até as cidades, vocês vão até as cidades e curem, façam alguma coisa. Então isso me cativa no Novo Testamento, eu falo muito sobre isso. Muito bom. E aí eu também já vi você cantando, assim, você é envolvido com a adoração? Olha, eu gosto muito, eu gosto muito, assim, eu não sou um exímio, eu não sou exímio cantor, mas eu gosto muito. A adoração para mim é uma oração.
sabe? A gente tem um ensinamento, um pensamento de que Deus ele pode fazer todas as coisas, e é o extremo de dois lados. Tem um extremo. Tem pessoas que acham que Deus ele é obrigado a fazer algo porque ela tem fé e ele é Deus. Já tem outras que entendem, não, Deus não é obrigado a fazer nada, então não vou pedir nada a Deus. Eu acho que é o extremo dos dois lados. Sabe, eu acredito que tem um caminho, existe um caminho, sabe, que é a adoração. Eu vejo pessoas no Novo Testamento se aproximando de Jesus, aquela palavra do leproso, que ele se aproxima de Jesus, havia um distanciamento, né, do leproso para as pessoas em geral naquela época, e ele grita Jesus de longe e ele adora. Ele tinha muita coisa para pedir para Jesus, sabe? Ainda que não seja a cura da lepra, poxa, Jesus, eu queria pelo menos ver a minha família, porque eles eram afastados de tudo. Eu queria pelo menos que o Senhor pudesse me trazer meus filhos, sabe? Ele poderia pedir isso para Jesus, mas ele adorou. Ele vem até Jesus, se prostra e adora Deus. Então eu acredito que o milagre já se fez ali, na adoração. Então eu gosto muito de adorar a Deus, eu gosto do louvor. O louvor para mim, os meus cultos iniciam na adoração. Na igreja, a primeira coisa que nós fazemos é a adoração. Entendeu? Então eu sou ligado. A minha esposa canta na igreja, né? E é tão bom que a gente no início, né? A igreja Manancial hoje tem 4 anos, vai fazer 4 anos em outubro. E a gente sabe, você sabe também, se pastor em uma igreja, não é fácil você criar um ministério de louvor na igreja. Sim. É muito difícil, até a pessoa aprender os instrumentos, até Deus trazer alguém que sabe tocar, ensinar os outros, cantar. Então a gente passou por uma série de dificuldades. Mas eu falei, não, eu orando em Deus e pedi a Deus, eu preciso ter ali um ministério de louvor para levar pessoas à importância da adoração, porque a oração faz parte da nossa vida, né? Desde novinho, vai lá orar o Pai Nosso, é uma oração, mas a gente não entende a importância da adoração, sabe? Então eu sou muito ligado à adoração. Muito bom. Para a gente caminhar para o final, queria falar sobre 2 últimas coisinhas. A primeira delas é, assim, quem que são as suas referências? Se você pudesse falar, assim, 3 pessoas que são referências para você, e aí depois você podia terminar falando uma palavra de Deus que você tem para nós. Maravilha. Eu tenho conhecido muitos homens nessa geração que tem mudado, né? Tem mudado não o evangelho, mas a maneira da gente entender muitas coisas, né? A questão desse tempo, das situações que tem se levantado, né, na vida das pessoas, no próprio ministério, porque eu percebo que houve uma mudança na maneira de ir à igreja, na maneira de servir a Deus, cultuar a Deus. Houve uma mudança. Então eu estou lendo, né, a respeito de homens também, vendo, assistindo homens que têm sido nessa geração, nesse tempo, muito tem se destacado naquilo que Deus tem entregado para eles, e eles têm dividido com a gente, que é o apóstolo Luiz Hermínio, né? Luiz Hermínio, o apóstolo Diego Issacar também, que tem sido bênção para o meu ministério, tem sido bênção para mim, sabe, na questão do discipulado. E um apóstolo que eu conheci, que foi, eu vou falar do que eu conheci hoje, eu conheço muita gente, tem muita gente, mas eu estou tendo uma experiência nova nos dias de hoje, sabe, nesse tempo, nesses 4 anos de ministério independente. E também o apóstolo Cristiano Moreira, que é um apóstolo de muita intercessão, é um homem de intercessão, tem torres de intercessão, 24 horas, né? 24 horas, ele entra 3 horas da manhã, e ele entra ali com a palavra, ele entra ali com a intercessão, a importância da intercessão. Então são 3 pessoas que eu tenho procurado espelhar a minha vocação no meu ministério, também no ministério deles. Muito legal. Só antes de você falar a voz, é que eu achei interessante, você falou que você tem lido. Qual a importância de um cristão ler sua Bíblia e gostar de ler? Meu amigo, é o que eu falei. Quando Davi, ele falou isso, lâmpada, né? Para os meus pés, é a tua palavra, Senhor. Nós temos que entender a importância. Eu preciso de luz,
Você precisa de luz para caminhar, para ir em frente. Então, a leitura, ela é muito importante, não só da palavra de Deus, tem muita coisa boa aí. Sim. Que precisa a gente, o cristão, né, ler, compreender, entender, né? Porque assim, as diferenças revelam a face de um só Cristo. Uau. Sabe? Nós somos diferentes. Se você for assistir um culto na minha igreja, eu for assistir um culto na sua igreja, eu vou ver algo diferente que vai acrescentar na minha vida, no meu ministério. Sim. Sabe? E essa diferença sua com a minha vai revelar um só Cristo. Uau. Porque é um só caminho, é um só reino. Sabe? Então, quando nós lemos, por exemplo, eu tenho lido Bonds, não sei se você já ouviu falar, Edward Bonds. Nossa, é de oração? É de oração. Cara, ele tem uma série de livros de oração. Sim. Propósito na oração. A gente entende que não é só oração, sabe? Que tem um propósito na oração, que tem uma realidade na oração, tem uma vida na oração. Então, por que eu sei disso? Porque eu leio, sabe? Sim. Porque eu me interesso em ler. Então a leitura bíblica diariamente, porque, poxa, não custa nada, você é como um alimento, né? A gente iniciou aqui, né? Tem aquele café maravilhoso, aquela coisa. Então a gente precisa de alimento. Então a palavra, o conhecimento de Deus é alimento. Eu preciso me alimentar disso, eu preciso, sabe, estar cheio disso, para entender como caminhar. Para que o meu caminho eu tenha a lâmpada no meu caminho. Então eu entendo isso, a importância da leitura é muito importante. Muito bom. E aí, para fechar, você pode falar o que Deus tem comunicado? Não, maravilha. Esse tempo que nós temos vivido, eu já compartilhei isso com os irmãos da igreja. Esse tempo que nós temos que entender uma coisa, se resume na minha visão. Eu creio que você tem uma visão também. Deus te deu algo para esse tempo. O que Deus me deu para esse tempo é que tem nos faltado uma coisa: excelência. Excelência. E quando eu falo excelência, principalmente a gente falou de adoração. A excelência na adoração, a excelência na oração, a excelência no devocional. Sabe, a gente está falando da leitura. E por que eu falo isso? Que palavra me remete a isso? Por exemplo, quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, aquela mulher, ela tinha uma tradição. Existia um tradicionalismo, uma religiosidade, sabe? Que ela talvez ouviu falar desde pequena, que ela fala, nossos pais nos contaram, né? E Jesus ali apresenta para ela algo diferente que ela não tinha experimentado. Quando, depois de toda aquela conversa, que Jesus disse da água viva, ele fala lá no finalzinho daqueles que adoram em espírito e em verdade, sabe? Aí vem esse tempo que a gente está vivendo, que a gente está passando. A própria Bíblia ela nos relata, já agora no Antigo Testamento, que, se eu não me engano agora, mais precisamente, 2 Crônicas, capítulo 7, 14 ou 14, 7, que fala, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me reconhecer, né? Humilhar e reconhecer em todos os teus caminhos e converter o seu coração a mim, então eu virei e sararei a sua terra, ainda que esse mal seja enviado por mim, ainda de modo que eu feche os céus, que não haja chuva, ou envie a peste, se esse povo orar, me buscar, se humilhar, ou seja, excelência. O coração excelente muda tempos. Muda tempos. Por exemplo, Daniel. O sujeito tinha um coração excelente. Qual era o tempo que Daniel tinha esse coração excelente? Na Babilônia. Então é possível, a excelência ela move tempos. Daniel ali não pode orar. Daniel abria a janela e orava 3 vezes ao dia. Porque ele entendia, não é a minha excelência para Deus, independente do para onde isso vai me levar. Levou ele para a cova, mas a excelência dele, lá na cova, o sujeito orava. Você está entendendo? Então, nós precisamos entender a importância da excelência, servir a Deus com excelência, adorar a Deus com excelência, na oração ter excelência em tudo. Absolutamente em tudo que a gente faz, precisamos ter excelência. Então, a palavra que Deus me deu para mim, e o que eu tenho dividido com as pessoas, eu tenho dividido com as pessoas que me assistem, as pessoas que se aproximam de mim, é isso. Precisamos ter um coração excelente, excelência em tudo que nós fazemos, para que Deus mude esse tempo.
de repente em algum momento nós, quando eu falo, todo mundo, né? Porque todo mundo está passando por isso. Sim. Talvez está faltando um pouco mais de excelência ao cristão, de excelência na adoração, na oração, no serviço a Deus, sabe? No homem em si, a importância de compreender o amor, a excelência do amor de Cristo Jesus. E isso, a excelência para mim, move tempos. Nossa, muito bom. É o zelo, né? Jesus se movia por esse zelo. Exatamente. De excelência. Muito bom. Então, é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado, eu fui muito edificado. Obrigado, viu, pastor? Eu agradeço de fazer parte, né, desse mover, e estou saindo também muito edificado, né, com uma visão diferente também, aprendendo muita coisa, e eu creio que o mais Deus, ele tem muito mais para realizar. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Tamo junto. Valeu!